Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Hoje, no sábado, nosso culto de jovens, que Deus colocou no coração dos nossos pastores para que começasse a acontecer, para que nós pudéssemos levar a palavra para outros jovens, para outras vidas. E o Senhor tem implantado isso no nosso coração para que a gente possa falar do amor de Deus todos os dias, que a gente possa viver as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse nesse momento, falasse com Deus para que Ele pudesse nos guiar nos caminhos dEle, para que a gente possa fazer a vontade dEle, que a gente não saia dos propósitos que Ele tem preparado para as nossas vidas, e que tudo que Ele tem para nós é muito maior daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós planejamos. Eu sei que muitas das vezes pode parecer difícil, mas o amor de Deus e aquilo que Ele tem para nossas vidas é muito maior. Que você possa receber essa noite, e que eu também possa receber essa noite uma palavra vinda do Senhor. Que não seja somente eu falando aqui, mas que o Espírito Santo me conduza. Em nome de Jesus, amém. Hoje o tema da nossa ministração poderia ser: aquilo que não te mata te faz superar. Hoje nós vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 8, amém? Glória a Deus. Sobre a história de Agar e Ismael, onde Abraão expulsou eles da sua casa. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou uns pães e uma vasilha de couro, cheia de água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus então ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Como nós podemos observar, Agar, ela sentiu muito medo naquele momento, porque ela achava que a água dela tinha acabado, o alimento dela tinha acabado. E ela sentiu medo de deixar o filho dela ali naquele lugar e se afastou dele um tiro de flecha. Como nós sabemos, um tiro de flecha, ele não é muito próximo, porque ela não gostaria de ouvir o seu filho chorando. Mas qual a mãe que não ouve o seu filho chorar? Nós temos, por exemplo,
eu não sou mãe, mas eu vejo isso lá acontecendo na igreja. Quando uma criança vai para a salinha e a mãe escuta um choro, ela pensa, nossa, meu filho está chorando. Mas quando chega lá, o menino está com um pirulito na boca e nem lembra da mãe. Certamente isso aconteceu. Agar, ela sentiu medo porque ela não teria como alimentar o seu filho. Então ela se afastou. Mas só que Deus apareceu através de um anjo lhe mostrando para ela abrir os olhos e olhar para uma fonte. Isso não foi uma coincidência que aconteceu. Porque se ela tivesse permanecido naquele mesmo lugar com o menino, ela não teria visto a fonte. Então ela não poderia encher a vasilha e lhe dar água. Mesmo quando nossa vasilha está seca, o odre vai continuar ali para o Senhor nos encher, porque o que é melhor? O nosso odre ou a fonte? A fonte é Jesus. Mas o que é que vai nos alimentar mais? O que é que vai nos encher mais? O que nós carregamos ou o que Jesus carrega? Exatamente isso que Deus quer que nós entendamos. Porque o que Ele tem para a nossa vida é muito maior e muito melhor. O que Ele pode nos dar é muito melhor do que aquilo que nós carregamos. Ela entendeu que se deixasse ele ali para morrer, seria o melhor para ela, seria o melhor para o filho. Mas Jesus estava com a criança, Jesus ouviu o choro, Deus ouviu o choro dele. E certamente, ao longo da caminhada desse rapaz, ele muitas das vezes deve ter se perguntado, mamãe, quanto a senhora se afastou de mim? Foi dessa tão longe assim? Quantas vezes Agar deve ter lhe contado essas histórias? Para uma mãe deixar o seu filho chorando, porque não tinha como ela lhe alimentar, lhe dar água, pois já havia acabado aquilo que Abraão tinha lhe dado. Mas só que Jesus, Deus, fez com que ela percebesse que o que Ele carrega, que Deus carrega, é muito maior do que aquilo que nós estamos buscando. Certamente, o menino, ele poderia ter medo de tudo isso que aconteceu. Ela se afastou dele, um tiro de flecha. E o que foi que ele virou quando cresceu? Um flecheiro. Certamente ele poderia ter virado qualquer outra coisa, um juiz, um advogado, um construtor de tendas, como era naquela época. Mas ele se tornou um flecheiro. Certamente aquilo que mais nos aflige é o que vai nos fazer ser grandes. É aquilo que vai nos fazer ser muito melhores e muito mais firmes na presença do Senhor. Se tem uma doença que está na sua vida, se tem uma depressão, se tem alguma coisa, o Senhor permitiu isso para que você seja um testemunho vivo na vida de outras pessoas daqui a um tempo. Isso não acontece porque, Senhor, eu vou deixar meu filho aqui e vou embora. Mas só que ali ele deu um estalo na mente dela. Olhe para frente. E ali tinha uma fonte. E a nossa fonte é quem? É Jesus. É porque Ele nos alimenta, Ele nos dá o melhor para nossas vidas. Nós podemos carregar várias vezes, nós podemos carregar vários odres. Nós somos um só. Mas o que Ele tem para nossas vidas é muito maior. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Naquele momento, ela pôde ver as maravilhas que Deus tinha feito para a vida dela. É assim que nós devemos ser. Nós podemos ver as maravilhas de Deus através da nossa vida. Muitos de nós já passamos por muitas coisas, por depressões, por doenças, mas o que o Senhor tem nos levantado para buscar, para ensinar outras vidas. Muitas pessoas olham para o nosso testemunho, muitas pessoas querem uma vida como a nossa, porque elas não entendem, a maioria das vezes, aquilo que nós passamos no início disso tudo. As coisas que o Senhor nos fez passar para que hoje pudéssemos ensinar outras pessoas, para que hoje pudéssemos fazer a vontade dEle. E naquele momento que nós estamos passando, nós nos tornamos como Agar. Nós não entendemos, nos afastamos, choramos, mas o Senhor nos faz abrir os nossos olhos para nós podermos ver o que Ele tem preparado para as nossas vidas.
Eu poderia falar inúmeras coisas, mas o Senhor, Ele nos libertou de muitas coisas. Muitas vezes eu fiquei dentro de um quarto, sem vontade de fazer nada, sem vontade de viver, sem vontade de ir numa igreja, mas o Senhor, Ele me libertou de lá. E hoje, através da minha vida, eu posso ensinar para outras pessoas que Ele pode me curar, que Ele me curou. E que hoje outras pessoas que passam por esse mesmo problema, elas também podem vencer. Porque aquilo que não nos mata, nos faz superar. Se Ele quisesse nos levar, Ele nos levaria em qualquer minuto. Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele nos faz permanecer, para que a gente fale sobre o amor dEle, para que a gente viva as coisas que Ele tem preparadas para nossas vidas. Então que a gente possa ser preenchidos com a presença do Pai, que Ele possa abrir os nossos olhos e que a gente possa ver a presença dEle, que a fonte dEle é muito maior do que a nossa, que nós carregamos tão pouco, levamos tão pouco, ensinamos tão pouco. Uma hora ela acaba, mas Ele pode nos encher de novo. Ele vai nos encher de novo. Que o Senhor possa derramar nas nossas vidas mais dEle. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Na maior dificuldade da vida dele, onde ele achou que ele ia morrer, o Senhor fez dele ser grande. Onde ele achou que não ia conseguir vencer, o Senhor foi e fez lá dele um flecheiro. A mãe dele tinha se distanciado de um tiro de uma flecha para não ouvir o choro do filho dela enquanto ele morria. Porque naquele momento ele estava chorando porque tinha medo de morrer. E ela se afastou para chorar porque tinha medo de morrer também, de deixar o seu filho morrendo ali naquele lugar. Mas só que Deus já tinha prometido que ia fazer uma descendência da vida dele. Deus estava com aquele rapaz. É assim que Deus faz conosco. Ele nos prometeu que faria grandes coisas nas nossas vidas. Então nós temos que seguir, nós temos que avançar na presença do Pai, independente de qualquer coisa ou de qualquer situação. Que mesmo quando a água da vasilha acabar, que a gente possa ser cheio da presença de Deus, porque Ele vai nos encher com a fonte dEle. Que nós possamos estar sempre sendo cheios da presença do Pai, sempre vivendo os propósitos que Ele tem preparado nas nossas vidas, porque são muito maiores e muito melhores. Que Deus possa nos usar para ensinar outras pessoas, para que elas vejam que elas também podem conseguir, que elas também podem vencer, independente do que elas passam ou do que elas já passaram. Porque Deus usa na nossa maior dificuldade para que a gente possa ensinar outras pessoas, que a gente possa fazer com que outras pessoas sejam cheias da presença de Deus. Que nessa noite a gente possa refletir que o Senhor, Ele está preparado para encher o nosso odre, está preparado para encher o nosso pote. Que a gente não se preocupe com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente não se preocupe com as circunstâncias, com as vozes que falam na nossa mente. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar, se entristece, mas o que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior e muito melhor. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos essa noite, colocasse a mão no teu coração. Que Deus Ele possa te abençoar grandemente, que Ele possa cuidar da sua vida, da sua família, e que se você estiver com a água do seu pote acabando, que Ele possa te encher completamente até transbordar, que na maior dificuldade da sua vida, que naquilo que você sente que vai morrer, que não tem mais jeito, Ele vai fazer com que você dê testemunho sobre isso. Que você ensine para outras pessoas como o amor de Deus pode restaurar uma vida, uma família. Que o Senhor possa nos usar na vida de outras pessoas e que elas vejam o amor de Deus sobre nós. Que nessa noite a gente possa dar frutos a partir de agora.
não só em você que está ouvindo, mas que eu também possa fazer isso. E que a vontade de Deus se cumpra e que a gente não saia dos propósitos que Ele tem preparado para as nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus que isso é só o início das coisas grandes que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Tchau.